adoração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vou pedir à nossa irmã Érica que ajude aqui no nosso lição de hoje, que é o Evangelho de João. Se alguém não tiver Evangelho de Lucas, eu tenho alguns aqui ainda que você pode, se você não pegou semana passada, tenho aqui alguns ainda que você pode obter, tá bom? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João. E como é a nossa proposta, nós queremos olhar até o final do ano, panoramicamente, esse Novo Testamento, né? A gente, como eu digo, né, a gente vai olhar fazendo um sobrevoo e diante de algumas coisas que nos chamam a atenção, fazer um voo um pouco mais próximo, mas a minha intenção é que você tenha o desejo, diante do desafio, né, ao longo dessa semana, fazer a leitura do Evangelho ou da carta que vimos no domingo, para que assim, e aí lógico, irmãos, sempre algo, né, naquele livro, naquela carta, tem sempre aquele versículo que talvez eu vou passar, não tem como, mas eu quero que você esteja disposto a aprender e ficar com esse gostinho de quero mais, né? E de aprender mais e mais. Muito bem, Evangelho de João. Já vimos Mateus, Marcos e Lucas. Mateus apresenta Jesus como quem? Como um rei, muito bem. Marcos apresenta a Jesus como servo. E Lucas, está mais fresquinho, né? Apresenta Jesus como filho do homem, né? Então, 4 perspectivas da mesma pessoa, cada um com uma intencionalidade, com um propósito para um público específico, né? Mateus, olha, existe alguém que tem instruções, orientações, e ele é um rei que manda na nossa vida.
Marcos apresenta, esse que é rei, que é o filho do homem, na verdade, ele foi servo, apesar de ser, e aí vimos alguns detalhes. Lucas, então, mostra que esse homem perfeito é o nosso objetivo, de seguir os seus mesmos passos e a mesma conduta, e isso, então, é boa nova. Esses três, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos, vamos dizer assim, quase que ao mesmo tempo, Marcos em primeiro e depois, quase que ao mesmo tempo, Mateus e Lucas. E eles então são conhecidos como evangelhos sinóticos, quer dizer, bem parecidos. Bem mais depois vem então o evangelho de João. Esses três estão próximos. E João se distingue com algumas características e intencionalidades que nos outros evangelhos não teve. Mas antes de falar um pouquinho disso, quem foi João? Provavelmente sua mãe foi Salomé, que era uma das irmãs de Maria. Por isso que às vezes fala que tinha esse parentesco, Alguns comentaristas trazem essa realidade. E algumas particularidades nós vemos no Evangelho de João. João escreve para quem? Bom, vamos ver antes e relembrar. Mateus escreveu para qual público? Lembram? Para os judeus. Os judeus que haviam se convertido. Então, desses judeus que se convertem, diz, olha, não somente é a lei, a Torá, Moisés que tem uma palavra, mas Jesus que é sobre todos esses. Então, o público de Mateus são os judeus. O público de Marcos é para aqueles cristãos romanos. Então, o primeiro público é os romanos. E Lucas escreve para os gregos, vamos assim dizer, Primeiro, a intencionalidade, E o seu amigo Teófilo é esse grego que se converteu. Agora, João tem um objetivo bem maior, talvez não seria essa palavra maior, mas deixe-me usá-la, João, então, tem a intencionalidade dele é ampla, é mostrar e revelar para tanto judeus como gregos, e mostrar a realidade universal desse evangelho. Se Mateus quer mostrar Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como o homem perfeito, João quer mostrar a Jesus como filho de Deus. Este então, e quando essa expressão então é incrível, porque quando você diz que alguém é filho de Deus, é da mesma essência e tem o mesmo poder, e com certeza, talvez eu passe por aqui, mas você que vai ler ao longo dessa semana o Evangelho de João, você vai perceber que aqueles homens, quando Jesus falava que era igual a Deus, ele vai usar algumas expressões aqui, eu sou, eles ficam bravos, porque quem é que perdoa pecado senão Deus? Porque a ofensa foi feita a Deus, e quem tem o direito de perdoar é aquele que foi ofendido. É como se alguém, fizesse, vamos pegar o exemplo, alguém fizesse o mal para nossa irmã Eda, e aí eu dissesse, e aí vamos botar a Érica, eu estou botando as duas aqui na briga, elas vivem bem, aí eu digo assim, ô Érica, fica tranquila, eu vou perdoar os pecados dela. Mas aí vai dizer, mas não é você que tem que perdoar, pastor, sou eu que tenho que perdoar, porque a ofensa foi para mim. E essa era a questão então, quando as autoridades diziam, mas quem é Jesus para perdoar pecados? Porque a ofensa foi para Deus, não foi para você. Mas o que eles não entendiam era, Jesus era Deus, e João então tem essa intencionalidade de mostrar, essa pessoa que está aqui entre nós, conforme João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, este é Deus. Então, se a gente quiser conhecer Jesus como Deus, é esse evangelho.
Esse evangelho que traz essa perspectiva. Então, a abrangência desse Deus que salva, ela não se limita aos gregos, aos romanos ou aos judeus. João tem a intenção seguinte: eu quero escrever essa boa notícia para todo mundo, que o Filho de Deus, de fato, pode e traz uma nova perspectiva, uma nova realidade. Qual foi o ano? Como eu disse, João foi escrito um pouco mais depois. Alguns dizem que não há, nunca um consenso, né? Mas entre os anos 80 e 95, 96. Então, nesse período aí, que é um período longo, né? 80, né? Um período aí bem dilatado, foi escrito. Alguns acham que foi 80, outros acham. Aí tem aquelas questões bem detalhistas de pessoas que estudam a fundo, mas para nós, o que importa é que foi escrito. Se antes ou depois, alguns detalhes não são tão importantes para nós nesse momento, mas apenas saber que este evangelho foi escrito bem mais depois do que os 3 primeiros evangelhos, ok? O propósito então do evangelho de João, vamos assim dizer, a gente pode dividir o livro em 2 partes, vamos assim dizer. Você vai ver que você vai folheando a sua Bíblia aí, do capítulo 1 ao capítulo 12, João tem o propósito de apresentar o ministério público de Jesus. Então, os 12 primeiros capítulos dizendo, olha, como é que foi o serviço do Senhor, o ministério dele entre nós aqui, né? E esse ministério que atingiu a tantos outros, né? Não foi algo restrito. A partir do capítulo 13, lá com lava-pés, né? Ele vai mostrar esse ministério de Jesus no âmbito mais, vamos dizer assim, privado, mais restrito. E aí ele vai trazer alguns detalhes junto aos seus discípulos. Aí a gente tem ali o lava-pés, aquela conversa, a oração sacerdotal de Jesus e tudo mais, algo bem mais restrito. Mas isso não quer dizer que não revele a Jesus como esse Deus, né? E aí, lógico, a gente tem essa abrangência aí. E bem especificamente, no capítulo 21, nós temos aí quase que os 3 últimos dias da vida de Jesus. Então, João, o propósito, né, dele é mostrar, olha, está aqui o Filho de Deus, que teve contato e abençoou tantas pessoas, realizou os 12 primeiros versículos. A partir, olha, como é que foi essa relação do Filho de Deus com aqueles mais íntimos. E especificamente, como foi os últimos dias do Filho de Deus aqui na terra, e quais as lições que poderíamos aprender. Então, João trabalha nessa perspectiva de trazer a compreensão esse Filho de Deus. E ele quer mostrar isso, né? Na primeira parte desse livro, ele mostra os milagres de Jesus, enquanto na segunda registra os discursos, as falas de Jesus. Então você tem ações e os seus discursos, as suas falas. E isso é interessante. Mas, dentro desse propósito que nós temos, você vai perceber aqui, lá no capítulo 20... Espera aí, meu João sumiu, vou achar aqui. João capítulo 20, mostra a intencionalidade muito clara do evangelista aqui. Quem achou aí no capítulo 20, os versículos 30 e 31, por favor, leia para nós. João capítulo 20, versículo 30 e 31, que nos diz? Esse é o objetivo. Por que João escreveu? Bom, ele diz, na verdade, muitos outros sinais são feitos. Esses sinais, todos eles são registrados nos 12 primeiros
capítulos, e a gente vai vê-los aqui, sem se aprofundar. Nós vamos mencionar, talvez, poucas considerações. E ele diz, são 7 sinais que João faz questão de mostrar aqui. 7 manifestações que provam que este que está entre nós é de fato Deus, Senhor de tudo e de todos. E ele diz, olha, eu fiz questão de pensar alguns desses sinais para que você possa trazer na sua mente que ele de fato, ele é Filho de Deus. Tá, eu sei. E aí ele vai mais fundo. A minha intenção não é só que você saiba por saber, mas esse conhecimento leve a uma relação pessoal. Por isso ele diz, para que creiais que Jesus é o Cristo, isso é, que esse homem, Jesus, ele é o Messias, ele é aquele que os profetas, os antigos esperavam, e agora na pessoa de Jesus, ele se torna o Cristo, o Messias esperado, que está entre nós, e que viveu entre nós. Então, estes que eu registrei aqui, é para que vocês creiam. Então, conhece, crê, é só crer. Tem um resultado que João quer que a gente tenha, para que, crendo, o que aconteça? Tenhamos vida. Vida. Isso é incrível, todos nós queremos vida. É interessante que lá no capítulo 10 aqui de João, diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem só mas eu não sou assim. Então João, ele é bem cuidadoso na sua exposição, nos relatos que ele faz questão de registrar, para mostrar, esse é o Filho de Deus, que qualquer ser humano pode passar a ter vida com significado, vida plena, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, com esse propósito. Então, imagina, né? Deixe-me voltar lá para Mateus. Quando a gente falou de Mateus, quem era Mateus? Era um cobrador de impostos, estava muito bem, né? E estava bem porque usufruía, né? Cobrava um pouco a mais, fazia algumas coisas, né? Mas todo aquele conforto, toda aquela vida de materialmente tranquila, ele vê que isso aqui não está fazendo sentido para mim. Então o que ele faz? Ele reconhece que a vida não está em ter um bom serviço, em ter algumas coisas que ele conscientemente depois julga, não é isso. Você lembra também de Zaqueu, né? Um homem pequeno, queria ver Jesus, a gente até canta, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, né? Desejava ver Jesus, e Jesus então, olha, vou lá na tua casa, me convém hoje estar na tua casa, e tem todo aquele diálogo, ele recebe com alegria, mas Jesus disse que só houve salvação quando ele olha para a sua vida, para aquilo que ele buscava tanto, e ele diz assim, peraí, toda essa correria não vale a pena, há algo melhor, um outro objetivo que eu tenho que seguir. Aí ele vê que todo aquele afã de acúmulo de riqueza, nada disso, e diante daquilo que ele havia roubado, defraudado, então ele diz, Senhor, estou vendo que a proposta é outra, então olha, metade do meu bem eu vou doar. E tem pessoas que eu de fato subtrair indevidamente, e a lei diz que deve devolver 4 vezes, e eu vou cumprir o que a lei diz. Aí Jesus diz o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Quando a gente entende que a pessoa de Jesus é o nosso alvo, é o nosso desejo maior. João tem essa intenção de mostrar para os seus ouvintes, os seus primeiros, e para nós ao longo da história, mostrar, esse Jesus é aquele de fato que quer nos conceder vida, mas você tem que saber quem Ele é, você tem que crer, e aí você crendo, você vai passar a ter essa vida plena e abundante. Citei Mateus, citei Zaqueu, mas tantos outros, a sua própria história talvez seja essa realidade, onde você olha e diz, verdade, Jesus me deu um novo motivo, um outro significado. Então, esse é o objetivo de João.
E aí é interessante como ele termina, né? O último versículo deste livro diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso é lógico, ele está usando aqui, é uma figura exagerada, né? Que nem quando você chega em casa: mãe, estou morrendo de fome. Você não está morrendo, você está com muita fome, mas você foi exagerado, está morrendo. Então João está usando tipo essa expressão exagerada aqui, olha, tá certo, lógico que caberia, mas dentro, né, ele diz: ó, tem muito material, tem muita coisa que eu não escrevi, que nesse meu simples escrito, eu tive uma intenção, mas qualquer um pode ser. E quando ele diz, Jesus fez muitas outras coisas, quer mostrar que essa fonte é inesgotável. É inesgotável. Nós podemos, né, continuar a contar dessa história. Mas muito bem, eu disse que iríamos ver os sinais que Jesus fez, e João faz questão de registrar. O primeiro, então, e aí você vai acompanhando na sua Bíblia, se encontra no Evangelho de João, lógico, no capítulo 2. E qual que é o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus faz? Conforme o versículo 1 ao versículo 11, Jesus foi convidado para se alegrar com o casamento, e chegou um certo momento, acabou o vinho, a mãe de Jesus, né, procura o seu filho, e eu creio que Maria sabia quem era Jesus, né? O menino já estava grande, e longe de dizer que, né, Jesus foi mal educado, mas eu creio que Maria falou assim: meu filho, né, acho que está chegando o seu momento, essa hora, né? Eu estou pensando aqui, né? Mas a realidade é, Jesus acolhe, diz: mulher, o que tenho eu contigo, né? Essa vontade é do Pai. Mas aí Jesus realiza esse grande milagre. Aí tem aquela realidade, né, que o casamento quando tem Jesus é melhor, né? Mas Jesus já estava presente na festa, mas faltou vinho. Então não é somente a presença de Jesus, mas é quando a gente tem a perspectiva de, crendo que a presença dele, algo diferente vai acontecer. O Senhor está em todo lugar, mas qual que é a minha perspectiva de saber que Jesus está presente entre nós essa manhã? O que Ele vai fazer? Como que Ele vai me surpreender? É essa perspectiva. Vamos ver no culto à noite, ou durante a semana, quando teoricamente a gente não se reúne mas a gente vai nas nossas atividades do dia a dia. Qual que é a perspectiva de saber que Jesus está conosco em todo e qualquer lugar e não nos abandona, é o Deus Emanuel? Qual que é a perspectiva do que Ele vai fazer? É essa a realidade que, no fundo aqui, João está trabalhando. Ele está dizendo então, olha, você vai conhecer, mas crer, e crendo você vai passar a ter vida. Então, começa aqui João dizendo, olha, primeiro milagre na festa de um casamento, um contexto familiar. Jesus estava lá, mas aqui está o mistério, né? Só quando eles de fato creram é que aconteceu. O segundo se encontra no capítulo 4, nos versículos finais. Capítulo 4 de João, a partir do versículo 46, e acontece aqui então o segundo sinal, o segundo milagre, né? E lá no capítulo 2, ele começa a enumerar, mas depois ele desiste, né? Cadê? No capítulo 2, versículo 11, diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Então, esse foi o primeiro. Aí, capítulo 4, a partir do versículo 46 até o 54, nós temos agora a manifestação de Deus na cura de um filho desse oficial de um rei que clama, né?
E é bem interessante, né? Um pai clamando pelo seu filho e suplicando. Versículo 54 diz então que este foi o segundo sinal que Jesus fez. Aí parece que João resolve não contar mais, né? Resolve dizer, bom, já dei a dica do primeiro, do segundo, agora qual que é o terceiro? Ele não vai falar, né? Mas tem outros 5. E aí ele diz e relata para nós, não somente a cura desse oficial, mas o terceiro é capítulo 5, versículo 1 ao 18, onde Jesus manifesta a cura deste paralítico. Vejam, no contexto familiar, no início de uma família, da construção, depois quando tem filhos, depois no ambiente de enfermidade, vai seguindo. No capítulo 6, ao 4, é onde Jesus alimenta a multidão, vai do versículo 1 ao versículo 15, e a gente tem algumas realidades interessantes, onde havia aquele rapaz, né, com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? O André vê um potencial, mas tem toda aquela história. Esse é o 4º milagre. O 5º milagre, o sinal, também está no capítulo 6, só que do versículo 16 ao 21, aonde Jesus anda por sobre as águas. Anda por sobre as águas. Olha, esse Filho de Deus, ele vai interferindo nessas áreas. Dá um salto aí, vai para o capítulo 9. E aqui nós temos esse outro sinal, esse outro milagre, que é a cura de alguém que era cego de nascença. E tem aqui várias questões, vários, né, disse-me disse, que não é. Aí o rapaz fala, tenta mostrar uma realidade, mas aqueles doutores falam, mas você é todo nascido em pecado, quer ensinar para a gente? Tem todo um contexto, né, onde a graça de Deus entra e muda a realidade. Esse foi o 6º milagre. Jesus dá a visão àquele que era cego desde o seu nascimento. E o último que João faz questão de registrar foi do amigo de Jesus, no capítulo 11, Lázaro. E aí, do versículo 1 ao versículo, vamos dizer assim, 44, você tem essa realidade onde Jesus vai, mas demora um pouco, já tem 4 dias, tem aquela conversa, você crê na ressurreição, creio que no último dia vamos ressuscitar, não, mas eu sou a ressurreição. E aí então João cita esses aqui, lembram, estes sinais, esses milagres, essas manifestações de Deus por intermédio de Jesus, ou em Jesus, é prova de que nenhum ser humano é capaz de fazer o que ele faz. Então, a minha intenção é dizer, essa é uma boa notícia. Deste que é rei, que é servo, deste que é um homem perfeito, você tem que se relacionar com ele também como alguém que é Deus na sua vida. Então, os evangelhos, né, alguns já dizem, por que 4? Né? Um só não seria? É verdade, um só seria, mas qual que é a intenção que está por trás de cada um? É isso que traz a beleza de cada um e o desafio. Mesmo os relatos sendo iguais, a gente percebe que naquela singularidade, uma outra palavra ou expressão diferente, tem essa intenção de mostrar isso por trás. E se a gente entende isso, rei, servo, o homem perfeito, filho de Deus, esse é Jesus, a gente então percebe que Deus se manifesta assim, de uma maneira variada, e com o propósito de nos levar a nos relacionarmos com Ele desta maneira. Rei, Ele é rei, Ele foi servo, vou ser servo, né? Ele é o homem perfeito que não errou, então eu vou seguir o mesmo caminho para ter uma vida perfeita diante de Deus, homem. Ele é o Filho de Deus, então Ele é digno da minha adoração, de eu me chegar a Ele. Aí você vai lembrar no capítulo 4, né, daquela conversa com aquela mulher, né? A conversa vai desenrolando, e aí ele diz assim,
ela pergunta, vocês dizem que é naquele monte, nós dizemos que somos em outro monte, que deve se adorar a Deus, né? Aí Jesus não entra na questão geográfica, ele diz, olha, não é bem isso, né? Na verdade, o que o Pai procura é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, a intenção do Evangelho é, ele é filho de Deus, então ele é digno do meu louvor, da minha gratidão, da minha adoração. Então esses episódios e todo o escrito tem essa intencionalidade, de olhar para Jesus e dizer, ele é filho de Deus, sim. Então aqui estão os sinais ditos. Vamos olhar para algumas particularidades, vamos fazer vamos dizer assim, um sobrevoo, né, mais perto de algumas coisas. Conteúdo do Evangelho deste livro de João nos mostra algumas coisas. Vamos olhar, vamos ver assim, capítulo por capítulo, né, mais ou menos como ele foi dividido, o esboço dele, né? Nós vemos logo no início, capítulo 1, versículo 1 ao 18, João dizendo, Cristo sempre existiu e ele se encarnou. Né? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava... Então ele vai mostrando essa realidade de Deus, desde o princípio, estando junto com o Pai, onde todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para a glória dele. Então ele começa aí. Ele não vai falar da genealogia, de qualquer outra coisa, porque a intenção dele é outra. Esse Jesus, ele é filho de Deus. Mas aonde que começa a história? Ele usa a mesma expressão de Gênesis, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. E aqui ele começa também. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Apenas um parênteses. Se você pegar a Bíblia, a tradução Novo Mundo, que não é uma tradução fiel, né? A Testemunha de Jeová tem essa tradução, vai aparecer Deus minúsculo, dizendo que Jesus não era Deus, foi apenas mais um homem perfeito. Mas a palavra aqui, Verbo, é a realidade de Deus. Jesus é Deus. Mas aqui é um outro assunto que tem tantas outras que a gente poderia questionar, mas apenas para você entender que ele está falando de Jesus como Deus. Então, capítulo 1, versículo 1 a 18 diz, Deus sempre existiu e encarnou. Versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar, a palavrinha, vamos dizer assim, no grego, traz a ideia da expressão de tabernacular. Aí você tem que lembrar lá do Antigo Testamento, quando o povo caminhava, então parava, aí eles construíam uma tenda, construíam um altar, construíam o tabernáculo, aí tinha que caminhar, desmontava e seguia. Então essa é a ideia, Deus se fez gente e tabernaculou, isso quer dizer, ele está aqui, mas quando tiver que levantar acampamento, ele levantou e foi embora, né? É a mesma coisa a nós, aonde estamos, somos chamados a ali ter uma vida que glorifica de culto a Deus. Depois tem aí o milagre, capítulo 2, tem a conversa com Nicodemos no capítulo 3, né? E aquela conversa sozinha é bem legal, né? O versículo talvez um dos mais conhecidos, né? Depois do Salmo 23, Salmo 91, acho que é essa de João 3,16, que muitos de nós sabemos de cor, né? Vamos recitá-lo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi numa conversa entre duas pessoas. Que beleza. Depois temos também um encontro, já falamos um pouquinho dessa mulher samaritana no capítulo 4, a cura desse paralítico no capítulo 5, discurso, né, do pão, a reivindicação de Jesus ser a água da vida no capítulo 7, de Jesus ser o bom pastor no capítulo 10, dele ressuscitar a Lázaro no capítulo 11, no capítulo 13 ele lavar os pés dos discípulos. Depois, os capítulos 13 a 16, ali tem toda uma situação vivenciada no cenáculo, né, com os discípulos. Capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, tem lições maravilhosas nessa oração, né, onde Jesus ora por nós,
ora por aqueles que iriam crer, que não estavam lá, que somos nós. Jesus já orou por mim, já orou por você. Isso é fantástico, maravilhoso. Tem depois, no capítulo 21, essa pesca, né? Pedro resolve pescar novamente, né? Está desiludido, depois de negar 3 vezes, e aí novamente lá, reconhece, Pedro sai correndo, nadando para se encontrar com Jesus, e aí tem aquela expressão, né? Pedro, você me ama? Né? 3 vezes, e Jesus fica triste. Lógico, deixa-me dar um voo mais pertinho aqui. Quando a gente fala, algumas expressões, algumas palavras na língua grega, elas são bem específicas para algumas situações. Por exemplo, quando você fala, eu amo meu cachorro, eu amo a minha esposa, a palavra é a mesma. Mas na língua grega, dependendo para quem você dirigia, você usava uma palavra. Como se diz, eu amo a Deus, usava-se a palavra, o Deus me ama, usava-se a palavra ágape. É o amor de Deus por nós. O amor entre um homem e uma mulher. Dentre esse é um amor eros. O amor entre amigos, filos. Por isso vem filosofia, amigo da sabedoria. Então tinha várias expressões. E aqui quando Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? Esse ama qual que é? Ele está falando, você me ama com o amor de Deus? Ágape. Como é que Pedro responde? Com ágape? Não. Ele fala, eu te amo como amigo, como filos. Jesus pergunta, Pedro, você me ama com o amor de Deus? Ágape? Pedro fala, não, Senhor, eu te amo como amigo. Porque ele entende que o amor de Deus paga qualquer preço, né? Aí Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro, você me ama como amigo? Pedro fica triste, fala, o Senhor conhece todas as coisas, sabe que eu só amo o Senhor como amigo, eu não cheguei a amar o Senhor com esse amor. Mas é interessante que ao final de cada uma dessas perguntas, mesmo não amando com o amor de Deus, nós temos uma responsabilidade. Você não ama a Deus como deveria, mas o Senhor acredita que eu posso cuidar do que é mais precioso para Deus, que são vidas. Por isso ele diz, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Mesmo ainda não tendo todo o potencial de amar a Deus como Ele é digno, Ele fala, tudo bem, você não me ama, mas cuida, apacenta, está lá. Isso é maravilhoso, né? Incrível. Então, independente desse amor, né? Só vou servir a Deus quando tiver amor pleno, né? Não tem como, irmãos, né? Quem ama assim é somente Deus. A gente é muito falho e está ali para isso, para mostrar isso, né? E aí, tem também, destaca-se aqui o ministério, né? Então, a recondução do ministério de Pedro, nessa passagem aqui do capítulo 21. E a última coisa que a gente percebe também no capítulo 14, 16, é a pessoa e obra do Espírito Santo. Ok? Dito isso, há uma outra consideração que João quer mostrar. Se ele quer revelar que é filho de Deus, ele tem uma intenção aqui que é o seguinte, há uma expressão no Antigo Testamento, e Moisés, né, quando foi chamado, ele perguntou, mas como é que, eu vou falar em nome de quem? Lembram lá de Êxodo, capítulo 3, 4, né, em nome de quem? Aí Deus vai falar assim, não, você diz o quê? Quem que enviou ele? Qual é a expressão que é usada? Lembram lá? Abra lá na sua Bíblia então, já que... Êxodo. Consegue achar? Êxodo. Você tem no capítulo 3 e no capítulo 4. Vamos ver se eu acho o versículo aqui. Mas você lembra da expressão? Achei. No capítulo 3. Versículo 13 e 14, ele diz, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Tá, você está falando que eu vou, mas eles querem saber, como é que é o nome do Senhor? Aí qual que é a resposta no versículo 14? Disse Deus a Moisés o quê? Vamos falar juntos? Eu sou que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou
me enviou a vós outros. E esse era o... Lógico, a intenção dele não é só para escrever, a intenção de João é universal. Ele está escrevendo para qualquer pessoa entender, inclui judeus, inclui gregos. Então aqui ele dá a entender que esse Deus, o eu sou, me enviou. Jesus também usa essa expressão. E João faz questão de lembrar quais foram esses momentos que Jesus assim o fez. Acompanhe aí comigo algumas dessas declarações. João, abra lá, volta lá para o Evangelho de João, no capítulo 6, abriu aí? Vou pedir a sua ajuda na leitura. No João, nesse Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, o que diz? Versículo 48. João faz questão de mostrar. E essa expressão, eu sou, traz essa lembrança. Olha, o mesmo Deus que agiu na história de Israel, está sendo manifestado aqui agora entre nós. E João então diz, esse Jesus é Deus. Então quando ele faz questão de lembrar dessa formulazinha, dessa expressão, eu sou, ele está dizendo, Jesus, ele é Deus. Ele é o pão da vida. Lógico que a gente podia ficar falando dos valores, né? O alimento mais básico, né? Se tem um momento de dificuldade, a gente nunca, não, pelo menos o pão tem que ter em casa, né? Para a gente saciar. Pode ser pão seco, pão duro, mas, né? Tá lá, a gente não precisa nem ter macarrão, arroz, feijão, algum outro, né? Pão tá bom, né? Não é assim quando alguém bate na porta. Tem um pão velho aí para mim, né? É uma coisa tão básica, tão simples, às vezes nem tão barata, né? Dependendo da padaria, tá quase R$1 o quilo, né? Eu falei, meu Deus, tá caro o negócio, né? Perto de casa lá, quase R$1. Eu falei, gente, né? Eu vou na praia, tá um pouco mais barato, né? O preço do quilo. Bom, mas isso é uma outra história. Mas pão da vida. Então Jesus está falando, eu sou aquele que te sacia nas coisas mais básicas, eu sou. Olha uma outra expressão, no capítulo 8, versículo 12, o que ele diz aqui? Jesus de novo, né, dizia, o quê? Eu sou a luz do mundo. Olha a expressão, eu sou, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Interessante, ele é, e eu passo a me relacionar e passo a usufruir daquela característica, ele é o pão, minha vida será saciada. Ele é a luz e eu não vou ficar dando cabeçada sem ter sabedoria para tomar alguma decisão, alguma coisa, né? Pode ser que em algum momento a gente demore para pensar, para avaliar, porque somos humanos, mas o Senhor não nos deixa sem resposta, sem direção. Já dizia Provérbios, né, 16, o coração do homem pode fazer planos, mas dos lábios vem a resposta certa do Senhor, né? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos seguir? Eu sou o pão, eu sou a luz, agora no capítulo 10, versículo 7 e o 9. O que diz João 10, versículo 7, depois do versículo 9? Vejam, que beleza, né? Eu fico encantado com essa realidade. A porta,
E lógico que tem todo um contexto aqui que ele diz, eu sou a porta, né? Minhas ovelhas entram. Tem o contexto da salvação, tem o contexto quando ele diz entrar e sair, não é? Quer dizer, foi salvo, perde a salvação. A realidade não é essa de entrar e perder a salvação. A realidade é de você ter liberdade para entrar na presença de Deus, de ter acesso a Ele. Esse é o sentido. Então, Ele é a porta. Queremos conhecer a Deus, é somente por intermédio de Jesus. Ele é a porta. Não tem aquelas brincadeiras de alguns programas, né? Qual que é a porta que tem? Aí tinha alguns que iam até correndo, né? Para furar a porta. Eu gostava muito, porque quando batia na porta errada, né? A gente gostava, né? Dependendo da velocidade, a pessoa voltava e às vezes até se machucava, né? Mas quando se machucava, eu não gostava muito não, né? Mas era muito engraçado, tinha gente que pá, não dava certo, aí caía. Enfim, Jesus é essa porta que podemos adentrar. É lógico que tem a realidade não somente dele ser a porta, mas também para adentrarmos devemos ouvir o convite de Jesus, conforme Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, e vai ser uma coisa muito boa, agradável. Sim, então Jesus diz, eu sou a porta. Mas é interessante que nesse mesmo capítulo, no versículo 11, ele fala que ele é uma outra coisa. O que diz o versículo 11? Bom pastor. Sabe aquela pessoa que cuida, que zela? Aí, lógico, você tem que lembrar um pouco do que era ser um pastor de ovelhas, como é que era, né? Estava grande o pelo, raspava no momento próprio, fez alguma coisa errada, tinha cada detalhe para cuidar da ovelha. E ovelha, né? Se o pastor não vai na frente, não segue ninguém, né? É diferente de boi, de vaca, né? Que você fica atrás chuchando, e tem os cachorros que ajudam, os peões agora não só a cavalo, mas agora tem moto, né? Fica melhor, aí eles vão seguindo, aí sai um pouquinho e volta. Ovelha não, ovelha é aquele que você vai e elas vão te seguindo por onde quer que vá. Lógico que tem ovelha fujona, aí você vai lembrar da parábola lá de Lucas, da ovelha que vai e deixa as 99 no aprisco, em segurança, e vai atrás de uma, porque todos somos importantes. Então Jesus está dizendo, eu sou de fato quem cuida. E deixe-me aprofundar um pouquinho aqui, né? Dá para fazer um voo mais. Gente, Deus cuida da nossa vida. João está dizendo, quem é que cuida? É Jesus não, é esse que é Deus. E aqui parece que ele está dizendo, versículo 11, eu sou esse Deus que cuida. Aí você vai lembrar de Davi, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E esse bom pastor, ele dá a própria vida pela ovelha. Né? Não dá para entender, né? É um ser humano morrendo por um animal. Você fala, não dá, mas se fosse gente, até se animar, mas morrer por um animal, vamos dizer assim, a mesma proporcionalidade de Deus morrendo por um ser humano. É inconcebível um negócio desse. Você morrer por um gatinho, não, coitadinho, eu vou morrer no lugar dele. Eu falei, você é doido, rapaz, você vale muito mais, é verdade. Então, só para a gente entender a proporcionalidade de Deus morrer por nós seres humanos, é mais ou menos essa compreensão, você morrer por um animal que às vezes nem está aí para você. Sabe aquele cachorro que você trata com carinho, mas dependendo do dia ele rosna e morde a sua mão e faz alguma coisa? É mais ou menos essa a realidade, mas ele diz, eu sou o bom pastor. Aí você tem que lembrar de Jeremias, né, que diz lá, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, para dar o melhor para vocês. Lá em Jeremias, se não me engano, capítulo 25 ou 27, fugiu agora a memória. Esse é o Deus que cuida de nós. Vamos seguir? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E capítulo 11, versículo 25, ele faz uma declaração aqui para Marta. Marta, no versículo 24, né, reconhece que no último dia
haveria a ressurreição dos mortos. Mas o que Jesus diz, versículo 25, alguém leia? Leu 26. Qual que é o objetivo do Evangelho? Para que a gente saiba, creia e tenha vida. Aí Jesus está perguntando para Marta: você crê nisso? Que eu sou a ressurreição, eu posso intervir na história de todo ser humano, onde a gente canta que não há impossível, mas muitas vezes essa não é a nossa expectativa. Porque diante do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, das nossas considerações tão cartesianas, tão matemáticas, tão precisas, não é possível um negócio desse. Porém, João quer apresentar, olha, Jesus é esse Deus que nos sacia, que não deixa a gente andar em trevas, que a gente pode ter acesso a Ele é o bom pastor, e Ele de fato traz vida plena, interfere na nossa história. Por isso diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Irmãos, quando a gente crê nisso, isso não quer dizer que Deus agora tudo, né? Porque tem muito pregador, tem muita gente assim, tem uma compreensão, manipula alguma coisa, então agora vem aqui que vai ser curado, vem aqui que vai ser isso. Não é bem isso. Porque quando a gente lê na nossa Bíblia, e com certeza na sua, por exemplo, o livro dos Salmos, o salmista passa por, vamos dizer assim, perrengue, passa por dificuldades, necessidades, está desiludido, está passando dor, e por isso que a gente se identifica com os salmos, né? Olha que salmo, abre o coração e diz: Senhor, está doendo, Senhor, por que o Senhor não me ouve? Né? Aí há algumas expressões de confiança, né? Eu elevo meus olhos, não é para os montes, mas é para o Senhor, que não vai cochilar, o Salmo 121, e a gente lembra porque é a minha emoção diante desse Deus que eu abro e digo: Senhor, eu estou me sentindo assim, ou alegre, ou triste, ou confiante. Essa é a realidade. Jesus é esse que faz algo novo, ressurreição. O que talvez já morreu na nossa vida? Aqui eu vou botar os pés no chão aqui para comentar já. Ontem foi dia dos namorados, né? Que bom. Mas infelizmente, quanto desse amor para muitos casais já não morreram? Quantos diante de um filho que não está nos caminhos do Senhor e fala: já entreguei? Quantos diante de uma situação a gente diz: já morreu? É verdade, irmão. Mas o Senhor não é a ressurreição, Ele não é a vida, não pode gerar vida. Qual que é a nossa expectativa? Por isso que existe a intencionalidade da Bíblia, e a gente fala que a vida cristã basicamente é leitura, meditação da palavra e oração. Se eu tenho essa consciência, eu me apego à palavra e à oração. Se eu estou vivenciando uma realidade onde alguma coisa não está na minha compreensão diante da leitura da palavra, de acordo com o projeto de Deus, eu clamo a Ele e aguardo. Isso aconteceu biblicamente, né? Você pega Abraão, você pega tantos outros que aguardavam. Você pega isso na vida de Santo Agostinho, a sua mãe Mônica orou por quase 30 anos por aquele menino que era devasso. Pensa no menino, não é? A gente fala menino, pensa pequeno, adolescente, mas era um jovem, né? Eu esqueci o nome do autor que escreveu aquela música: Jesus é melhor sim que o ouro e bem. A história diz que ele chegou em casa, ele era um pianista, e a sua mãe orava, e quando ele chegou em casa, sua mãe estava orando, ele teve a consciência da presença de Deus e compôs essa música, entendendo que Jesus era mais precioso do que qualquer outra coisa. Quando a gente fala que Jesus é a ressurreição, temos que crer que Ele soberanamente pode intervir graciosamente na minha vida, ou não. Por isso que nós temos os relatos da Bíblia onde
eu busco resposta de Deus, direção, mas se Deus não fala não, eu vou continuar a clamar. E ela orou por quase 30 anos, Mônica, pela vida de Augustinho. E tantos outros oram e clamam, e não desiste, porque esse Deus, que é Jesus, ele pode de fato mudar. E é isso a intenção de João. Olha, eu quero que vocês saibam, sabendo, passem a crer e usufruam dessa vida. E usufruam dessa vida. Às vezes, enquanto Deus não falar, como falou para Paulo, Paulo tinha um probleminha, não tinha? Conhecido como espinho na carne, né? E aí Paulo começa, vou orar. Mas já no terceiro momento, Deus já responde para ele. Paulo, o negócio é o seguinte, fica só com a minha graça que é suficiente, a minha graça te basta, você vai conviver com essa situação. A gente não sabe o que é espinho, alguns falam que era uma doença que ele tinha, a história diz que ele tinha um problema de conjuntivite crônica. Imagina então Paulo pregando aqui com aqueles olhos remelados, né? A figura dele não era nada atraente, né? Diz que ele era calvo, as mãos dele chegavam até na altura do joelho. Imagina que figura esquisita de se ver, né? Não era muito agradável, né? Alguns chegam até a brincar dizendo que esse espinho era a sogra, né? É brincadeira, né? Enfim, que espinho é esse? Sabemos. Então, irmãos, Deus é ressurreição, Jesus é ressurreição, ore. Se Ele não disser, pare e fique com a minha graça, continue a orar. Põe a boca no pó, jejue, clame a Deus. Porque isso não somente Deus vai atender-nos no tempo dEle, mas isso vai servir para fortalecer a nossa fé nesse Deus. A nossa fé nele. E às vezes a experiência que temos é única, a nossa história é única. E a gente não sabe o que vai acontecer. E de vez em quando eu paro para pensar e fico assim, Senhor, eu gostaria que a minha vida agora fosse um pouco mais diferente. Né? Gostaria muito que a minha mãe tivesse, nas conversas que eu tinha com ela, né? Mais, né, com minha avó ainda, que era muito bom, mas passa, né? A gente vai vivenciando. O que se espera para nós? Sabemos, irmãos. Mas sabemos que em Cristo há vida, há a possibilidade de um novo recomeço. Por isso, então, João diz, eu sou a ressurreição. Mais duas coisas. Capítulo 14. Esse você sabe até de cor, né? Quando eu falar o versículo, qual que é o versículo do capítulo 14? Capítulo 14, versículo 6. Você conhece de cor. Vamos falar juntos? Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou. Você quer direção? Eu posso te dar. Eu posso te dar a direção. Você quer viver uma vida de verdade? É comigo. Tudo isso te leva à vida. Fantástico, né? Aí tem Filipe aqui, mas para onde, Senhor? O caminho nós não sabemos. Aí, Filipe, eu estou com você tanto tempo. Quer dizer, discípulo próximo não sabia. Imagine nós, irmãos. Às vezes somos como Filipe, né? Na verdade, estamos até talvez em melhor situação, porque Filipe caminhava com Jesus e faz essa pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. E Jesus no versículo 9, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, será que você não percebeu ainda? E andava diariamente junto lá, fisicamente. Então imagine nós, irmãos. Então há espaço para nós, na nossa pequena e falha compreensão, talvez temos essas dúvidas, mas então João escreve dizendo, olha, Filipe teve, mas eu quero que você tenha um conhecimento agora, com o material completo aqui, para que você creia e caminhe. O último aqui, está no capítulo 15, provavelmente, talvez não conhece de cor, mas o contexto é bem interessante, o versículo 1 e o versículo 5 do capítulo 15, o que nos diz? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. E o versículo 5? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim. Interessante. Eu sou
videira verdadeira. Videira é símbolo do que, irmãos? O primeiro milagre foi transformar água em vinho. O vinho vem da onde? Da videira. Vinho é sinal de alegria. Então Jesus é a verdadeira alegria. Tem muita, essa bebida é boa, essa bebida assim, tem uma bebida melhor. É Jesus, né? E há outras expressões, se você voltar uma página aí, no capítulo 13, versículo 19, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Eu sou. Olha, no capítulo 8, cadê o 8? Muito bem. Olha o versículo 24, ele diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha o versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 58, que diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o capítulo 4, estamos voltando, né? Capítulo 4, versículo 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Então, João, além de ser claro em algumas especificações, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a ovelha, o bom pastor, a ressurreição, né? Ele fala, e ele em alguns momentos se declara: eu sou, lembrando daquela história lá de Êxodo. Moisés, o povo vai saber, então você diz, o eu sou me enviou, e aí você lembra do que aconteceu em Êxodo. Você tem as pragas, você tem a manifestação da última, a celebração da Páscoa, depois o atravessar o Mar Vermelho, Miriam depois pegando o seu tamborim e louvando a Deus. Quer dizer, todo aquele contexto do eu sou agindo na vida de um povo, está dizendo, esse mesmo Deus que agiu valorosamente, com o braço estendido, é este que está aqui entre nós, é este que está aqui, e isso então é boa nova, é boa notícia de Deus. Lógico que aqui no Evangelho de João, toda vez que Jesus assim se manifestava, a liderança ficava muito zangada, a liderança ficava brava, e quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus, eu sou isso, eles que arrumavam um jeito e queriam matar a Jesus. Então João está dizendo, tem gente que vai acolher essa realidade, mas tem gente que não quer, e quando diz, hoje em dia as pessoas não vão mais matar Jesus, mas a própria rejeição os leva a essa dimensão da distância de não usufruir a vida plena e a vida abundante que há em Cristo Jesus. Basicamente, irmãos, é isso que João, lógico que, e aqui me faltará realmente muito tempo, porque alguns comentaristas vão citar pelo menos 7, e há material abundante. Eu só vou mencionar essas outras ênfases que João dá, corroborando e fortalecendo a compreensão de que Jesus é Deus. Por exemplo, João mostra a natureza e os atributos de Deus na pessoa de Jesus, e tem várias passagens que mostram essa realidade. Olha, Jesus era 100% homem, mas era Deus. Desde o primeiro capítulo, versículo 1 e 2, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então está mostrando, olha, esse tem natureza de Deus, e vários ao longo deste evangelho. A segunda coisa mostra a realidade humana, a queda e a redenção.
E João então vai mostrar, se ele é filho de Deus, a intenção do filho de Deus é mostrar que longe de Deus eu estou perdido, então ele vai mostrar pessoas perdidas que se encontraram e que se aproximavam. E João então relata pessoas que se encontraram com Deus e foram redimidas, salvas, encontraram a redenção, reconhecendo que eram pecadoras. E João trabalha isso em muitas passagens aqui. Um terceiro aspecto que João trabalha é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, os milagres, os feitos e tudo. Uma quarta consideração, que a gente não falou muito neste evangelho, mas falamos em Lucas, é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Interessante, irmãos, Lucas dá muita ênfase nisso, mas João não deixa passar, né? E aí você vai lembrar lá no capítulo 16, por ali, você vai ver, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar um Consolador, um Paráclito, que é o Espírito Santo. Então João vai mostrar, esse relacionamento com Deus não nos deixa sozinho, mas temos essa tremenda e valiosa ajuda na caminhada cristã, o Espírito Santo. E João vai mostrar a pessoa, né, algumas características e a obra que o Espírito Santo realiza. A quinta coisa que mostra aqui é a divindade de Jesus, né? Desde o capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, e há inúmeros textos que mostram a divindade de Jesus, e também a humanidade de Jesus. O mesmo versículo do capítulo 1 de João mostra, o Verbo, o Deus, que é divino, se fez gente. E quantos por cento Jesus era Deus e quantos por cento Jesus era homem? Alguns vão dizer, 50-50, errou. Jesus era 100% um homem, 100% Deus. Não, né? Quando ele estava aqui entre nós, ele viveu 100%. E aqui, irmão, como é que isso pode acontecer? Eu também não sei, isso está na economia de Deus, como é que alguém pode vivenciar 100% humanidade e ser 100% divino? Eu não sei, irmãos, né? Aí tem livros e mais livros que tentam, tem esse detalhe aqui, às vezes você tem que fazer um exercício grande, mas o que importa é você saber, esse é Jesus que viveu plenamente a nossa humanidade, por isso que ao morrer na cruz, o preço foi aceito. E lá em Hebreus ele diz, olha, ele viveu como cada um de nós, mas sem pecado. Ele viveu plenamente essa realidade de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, vamos seguir conforme lá Hebreus 12, né? Capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olha, tem essa multidão de heróis da fé, no capítulo 11, né? E ele faz essa lista depois de dizer o que é fé. Então vamos seguir, é esse Jesus, 100% divino, 100% homem. E a última coisa que ele mostra, João, é a soberania de Deus na salvação do ser humano. João quer mostrar que é somente Jesus quem salva o ser humano, não há mais ninguém. Então, João aqui vai mostrar, né, como o homem é totalmente depravado, né, alienado, incapaz, escravo, né, dentro dessa realidade do pecado. Vai mostrar que Deus escolhe de uma maneira incondicional. Deus escolhe conforme o seu querer e a sua graça, os seus eleitos. João trabalha essa perspectiva, mostra que essa expiação, essa entrega foi eficaz realmente. Quando a gente lê João 10, né, dá a vida pelas ovelhas, e é verdade, os que está na minha mão, o Pai não arrebata, e essa graça é irresistível. E é interessante, a gente vê no capítulo 3, quando a gente lê Nicodemos, né, o Espírito sopra onde crê, diante, né, Nicodemos, mas como é que pode ser, eu vou nascer? Aí Jesus acode e diz, olha, o Espírito sopra onde quer, a soberania, ele toca, ele convence, e quando convence não tem como resistir, pronto, acabou. Foi assim na vida de tantos, né? Essa graça é irresistível, e aí ele vai falar desse aspecto da soberania de Deus na
salvação. A salvação. E fala também um pouco da perseverança dos santos, daqueles que foram alcançados por essa graça salvadora, seja vivenciando a proteção, a segurança, a sustentação, algumas passagens que mostram essa realidade de Deus na nossa vida. Basicamente, então, irmãos, são essas as realidades, as considerações de quando lemos o Evangelho de João. Então, 4 evangelhos. Este, você quer conhecer a Deus, saber o que Ele quer, o que Ele fez e tantos outros detalhes, está aqui nesse evangelho. Billy Graham já dizia que o Evangelho de João, esse evangelho bom para evangelizar, no sentido de apresentar a pessoa de Jesus. É verdade, né? Apresentar Jesus como Deus. Então, quero desafiar você a conhecer mais e mais desse Deus. Talvez você já leu, mas como tem sempre atrás aí do nosso folhetim, né, do nosso estudo, o desafio essa semana é você, a partir de hoje, ler aqueles capítulos ali propostos, para que você aprenda um pouco mais e mais da palavra do nosso Deus. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tua graça e o Teu favor na nossa vida. Obrigado porque diante da Tua palavra nos encontramos, palavra essa tão graciosa e bendita. Sim, Pai, que ela cada vez mais continue a nos nutrir e a fazer com que a Tua graça e o Teu favor nos conduza a uma perfeita compreensão de quem é o Teu Filho em nossa vida. Enche-nos então, ó Pai, e faz-nos viver uma vida para a Tua honra e para a Tua glória. Leve para os nossos lares sob o Teu paternal cuidado e abençoa-nos para que logo mais no culto à noite estejamos aqui para buscar e engrandecer ao Senhor. É a oração que eu faço no nome precioso de Jesus e para a sua glória. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto